Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Dando sequência às nossas atividades do projeto, hoje iremos trabalhar com uma atividade prática que ela vai revisar alguns conteúdos que foram vistos durante a oficina pedagógica e também durante algumas práticas de mapeamento, né? Então, a gente vai utilizar a quadra da escola, né? Como isso aqui vai ser uma atividade remota, eu fui até a escola, coloquei os objetos, fotografei para utilizar durante essa minha apresentação e eu vou explicar em cima disso. O objetivo dessa atividade é vocês compreenderem, né, os princípios envolvendo escala. O que seria a escala, né? Como calcular, como reduzir um objeto em determinada escala, né? E o que seria, nesse contexto, uma escala grande, uma escala maior ou uma escala menor ou pequena. Vamos lá então. No início, eu vou apresentar uma breve contextualização do que seria esse conhecimento, né? Que é a cartografia da EcoSport, que seria um mapeamento com bússola, né? Isso também é uma atividade que os participantes utilizam um mapa e bússola para navegarem e acharem outros pontos. Então, essa atividade foi pensada de acordo com a cartografia do Export, tá? Então, eu vou passar uma breve contextualização e depois eu apresento a atividade em si. Bom, a cartografia do EcoSport, né, que utiliza mapeamento com bússola e a corrida de orientação. Então, é uma prática que envolve bússola e mapa, né? A utilização de bússola e mapa é um princípio filosófico e demonstra o equilíbrio entre o homem e a natureza, tá? Então, a gente pode ver aqui, tem um exemplo do mapa dessa cartografia do EcoSport, né? Semelhante, muito semelhante ao que a gente utiliza nas aulas de geografia, com uma escala maior, né? Tem um grande nível de detalhamento, mas o grande objetivo é sair de um ponto inicial, passar por outros locais e chegar no ponto final, né? Nesse mapa em específico, a gente consegue perceber o início aqui através desse triângulo, certo? O triângulo aqui, que é o IP roxo, né? A meta inicial a partir do IP roxo, e a gente vai passando pelos pontos de controle. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, 6, 7 e o final aqui. Cada um desses pontos é importante que a pessoa que esteja participando da prova ela identifique algumas espécies, né, conforme a gente pode perceber aqui, ó, número um, número 2, né, pinos, timbaúva, aí tem um terceiro que é uma torre de luz, né, 4 cerca, o 7 é um cinamomo, então o princípio da cartografia do export seria esse equilíbrio entre o homem e a natureza, né? E aqui nós temos um exemplo, né, da identificação de um ser vivo num mapa qualquer, né, que é a araucária, a gente consegue perceber ela, como ela é representada através desses círculos aqui. É mais ou menos nesse sentido, né? Fala o nome científico e onde ela é encontrada, né? No Brasil, no caso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Então, cada um dos pontos desse mapa aqui são prismas, né? Que é esse objeto aqui, que devem ser passados e coletado alguma, alguma comprovação que ateste a passagem por aquele determinado ponto. Tá? Os mapas da cartografia do export são elaborados assim, manualmente. Isso são utilizados alguns princípios, algumas metodologias para a construção do mesmo, uma das quais é a utilização de uma bússola e de uma trena. Então, de um objeto para outro, a gente tira o ângulo que eles estão sendo formados, né, o ângulo a partir do norte, e a distância entre eles. Depois a gente passa, escaneia essa figura e coloca nesse programa e é feita toda a vetorização. Então, onde tem as árvores, por exemplo, que são essas bolinhas verdes aqui, a gente vai colocar um círculo verde, né, que representa as árvores. Mas, enfim, a cartografia do export vai ter as suas convenções cartográficas, né, mas, enfim, trazendo para as aulas de geografia, a gente consegue perceber que esses círculos aqui que representam árvores, né, são pontos. Essa linha azul, que pode representar uma linha de drenagem, né, ela é considerada uma linha. E essas áreas aqui, né, em amarelo e verde, são polígonos, né? No caso, aqui são árvores e aqui é uma vegetação mais densa. Então,
também se resume a pontos, linhas e polígonos. Tratando-se, então, dessa atividade na quadra da escola, eu posicionei 4 prismas na quadra da escola que serão nossos pontos de controle, tá? Então, a gente tem a quadra da escola aí, né? Lá na nossa aula da oficina pedagógica sobre escala, né? Eu comentei com vocês que a quadra da escola ela tem 28 metros de uma linha de fundo a outra, né? Portanto, de uma goleira a outra, e 14 metros de uma lateral a outra. Então, 28 por 14, tá? Desses 28 por 14, a gente vai posicionar na quadra da escola um quadrado de 10 por 10, né? Se ele é um quadrado, ele vai ter os lados iguais, tá? Então, primeira reta que nós vamos traçar desse quadrado, né? O quadrado tem 4 lados, é um segmento AB. Então, que vai do ponto A ao ponto B. Bom, aí está ele. Nós sabemos que a orientação desse ponto a gente vai fazer exatamente orientado ao norte. Então, se nós nos deslocarmos do ponto A ao ponto B, nós estaremos nos deslocando ao norte, tá? Lembrando lá da contextualização, bem no início da nossa atividade, que eu comentei sobre os jogos eletrônicos que tem uma indicação com números na parte superior da tela, normalmente, aquilo lá é um azimuth, né? A bússola, ela é responsável por nos informar esse azimuth. Então, o azimuth ele começa no zero. Como a gente está usando uma bússola, esse é o azimuth magnético, tá? Começa no zero, aí conforme eu mexo a bússola, ela vai mostrar uma angulação. Essa angulação é o azimuth, tá? Quando nós estamos alinhados perfeitamente no norte, ó, o nosso azimuth é zero, ó, exatamente onde está passando essa linha vermelha, tá? Percebam que alguns elementos da bússola que são fundamentais aqui é essa seta aqui, ela é a seta de fé, ou seja, a gente vai utilizar essa seta de fé para onde nós queremos nos deslocar. No caso é do ponto A para o ponto B. Então a seta de fé ela está apontando para o ponto B. Para coletar o azimuth certinho, essa parte aqui da bússola, que é chamado limbo, ela é móvel, ou seja, a gente consegue mexer nela, rotacionar. Então é importante na hora de coletar o azimuth que essas linhas pretas, que são linhas meridionais da bússola, elas estejam alinhadas com as linhas meridionais do nosso mapa. Então, percebam que elas estão no mesmo sentido, né, das linhas aqui da quadra, tá? Então a bússola está correta. E também, aqui não consigo visualizar claramente porque tem uma linha vermelha, mas tem uma seta vermelha aqui que ela está apontando para o norte. Essa seta é fundamental que ela seja posicionada dentro dessas duas linhas verdes. Tá? Essas linhas verdes são chamadas de portão. Bom, quando a gente alinha elas, né, com as linhas do mapa, as linhas meridionais do mapa, normalmente essa agulha ela vai estar dentro do portão. Então não tem problema nenhum. E a gente pode prestar atenção aqui, né, que bem no N aqui não tem um valor. Tem 20 de um lado, ou seja, 20 graus, 40 graus, 60 graus. A gente vai fazendo essa volta aqui até chegar novamente no 360. Tá? Então, numa distância, num alinhamento norte, nosso azimuth é zero. Tá? Bom, qual que é a distância? Né? A distância é de 10 metros. Então, vamos lá fixá-lo. Então, a gente tem que o primeiro segmento AB, ele é 0 graus, né? Porque ele é um alinhamento norte, e ele tem 10 metros de distância. Bom, agora nós queremos nos deslocar do ponto B ao C, tá? A gente sabe também que ele tem 10 metros, né? Porque é um quadrado. Mas, enfim, vamos ver qual que é o azimuth, né? Então, vocês percebam aqui que eu posicionei a seta, né? Eu posicionei a bússola sempre na horizontal, né? A gente segura a bússola na horizontal, coloca ela na palma da mão, ou sobre o mapa, né? E a seta de fé, né? Para onde nós queremos ir. Então é o ponto C, certo? Ó, percebam que as linhas meridionais da bússola não estão coincidindo com a dos mapas, né? Então a gente precisa pegar esse limbo móvel e girar, tá? Girar para quê? Para que essas linhas fiquem na mesma posição que as do mapa. Então, ó, não está, certo? Eu vou pegar
e girar. Vou rotacionar. Ó, fica dessa maneira, ó. Então, ó, a seta do norte, né? Ela está no portão, que são aquelas duas linhas verdes, e eu tenho um azimuth, ó. O azimuth leste é 90 graus, porque entre o norte e o leste tem um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, né? Como se fosse uma parede, certo? 90 graus. Então a gente sabe que do ponto B ao C é 90 graus, isso significa leste, né? Que a orientação do ponto, do segmento ou da reta BC é leste, tá? Tem 10 metros. Bom, agora nós queremos nos deslocar do ponto C ao ponto D, perfeito? A gente sabe que também tem 10 metros, né? Novamente a gente vai posicionar a bússola, ó. A seta de fé está aqui, ela está apontando ao ponto D, né? A bússola ela está posicionada, ó, o norte, né? Perfeito, com as linhas meridionais coincidindo com as do mapa. E aqui a gente tem um ângulo, né? Sul, que é 180 graus, tá? Porque é o oposto do norte. Então, se o norte é zero, o oposto, que é o sul, é 180 graus, tá? Isso também tem 10 metros. Então, a nossa reta CD, o azimuth é 180, que é sul, tá? Tem 10 metros de distância. E, por fim, do ponto D ao ponto A, né? Nós vamos voltar novamente ao ponto A. A gente vai ajustar o limbo da bússola, né? Para coincidir as linhas meridionais do mapa com o da bússola. A gente rotaciona o limbo, ó, e a gente vai ter o nosso ângulo, né? O nosso azimuth do segmento ou da reta DA, tá? Isso são 270 graus, certo? Tem 10 metros, fechou o quadrado, certo? Então, esse esboço que está aqui é o mesmo que está desenhado aqui na quadra, né? Ó, o ponto A, que está aqui, alinhado ao norte, né? Tem o ponto B, para leste tem o ponto C, para sul tem o ponto D e para oeste tem o ponto A novamente. Bom, eu também identifiquei os prismas, né? Ó, esse aqui é o prisma A, então ele está posicionado aqui, ó, sai uma fita zebrada que vai em direção ao ponto B, né? Que é o prisma B, que é esse aqui. Ó, lá no prisma B sai mais uma fita zebrada em direção ao ponto C e assim por diante. Ó, aqui tem um outro no ponto D, que seria esse aqui, né? Vem a fita zebrada lá do ponto C e vai em direção ao ponto A. Bom, se tratando dos tipos de visão que nós já vimos, né, em alguns mapas e na oficina pedagógica, né, a gente tem essa visão do prisma A, né, do ponto A, que é uma visão horizontal, certo? É uma visão horizontal porque é como a gente enxerga a escola, por exemplo, no dia a dia, né? A gente tem uma visão inclinada, né? É uma perspectiva oblíqua, que a gente pode visualizar subindo num objeto mais alto, por exemplo, subir do outro lado da rua da escola tem um prédio. Se nós subirmos no terceiro, no quarto andar desse prédio e olhar em direção à escola, nós teremos essa visão aqui, né? E a visão vertical ou aérea, que é utilizada nas imagens de satélite e, consequentemente, nos mapeamentos, né? Que é a visão que a gente não tem no cotidiano. Se nós utilizarmos uma imagem de satélite ou um drone, a gente vai conseguir visualizar a escola nessa perspectiva, né? Bom, se tratando do alfabeto cartográfico, se nós tivéssemos que representar esse quadrado através de pontos, linhas e polígonos, né? Os nossos prismas A, B, C e D seriam pontos, né? Que é o que ele está sendo representado aqui. As linhas de deslocamento, né? Os meios de deslocamento entre o ponto A ao ponto B, do ponto B ao C, do C ao D e do D ao A, seriam linhas, né? Nós conseguimos nos deslocar de um ponto a outro. E, se nós prestarmos bem atenção, né? Como isso é um quadrado, ele forma uma área. Então, a gente conseguiria pintar, atribuir uma cor a esse quadrado. Então, isso seria um polígono. Dependendo da escala, como eu já expliquei em outras atividades, né, a gente pode representar um objeto por ponto ou por polígono, né? Conforme a gente vai desenvolver nos mapeamentos, né? No caso, o mapa de uso da terra do bairro Camobi, a gente vai marcar um ponto para representar a escola, né? Vai aplicar uma simbologia adequada, né?
um quadrado, um triângulo, enfim, uma estrela, alguma coisa nesse sentido, isso no mapa de Camobi. Já quando a gente for elaborar o mapa da escola, a gente vai perceber que a escola, como ela vai ser o foco do nosso mapa, a área é muito menor, né? É só a dimensão da escola, não o Camobi inteiro. A gente consegue representar a escola com um polígono, tá? Então, representar objetos em ponto ou polígono depende da escala, tá? Bom, a gente também consegue calcular a distância entre os pontos. Então, por exemplo, qual é a distância dos pontos A, B, C passando pelo ponto B? Bom, a gente sabe que do ponto A ao ponto B tem 10 metros, do ponto B ao ponto C tem 10 metros. O exercício afirma que é obrigatório passar pelo ponto B. Então, eu vou do A ao C passando pelo B. Então, esse é meu percurso. Andei até o B 10 metros, do B até o C 10 metros. Então, a distância entre A e C é 20 metros. Tá? Qual que é a distância dos pontos A, B, C, D passando por B e C? Então, A para B, DB para C e DC para D. 10, 20, 30 metros. Tá? Qual que é a distância do ponto A, B, C, D, A? Ou seja, eu vou sair do A, vou dar uma volta nesse quadrado e chegar novamente no A. Então, 10, 20, 30, 40. Como eu andei em toda a figura, né, saí de um ponto e cheguei no mesmo, essa distância entre o ponto A passando por B, C, D e retornando ao A é o perímetro dessa figura, né? Perímetro é a soma dos lados. Então, 10 mais 10 mais 10 mais 10 dá 40 metros, tá? Então, todos os lados do quadrado é igual ao perímetro, né? A soma de todos os lados. A gente pode também calcular a área disso aqui, né? A área disso aqui, como isso aqui é uma figura geométrica, é um quadrado, né? A gente consegue calcular aplicando uma fórmula. A área do quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado, né? Então, qual que é o valor do lado desse quadrado? É 10, tá? Então, basta eu fazer 10 vezes 10 ou 10 ao quadrado, tá? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, isso dá 100. Quer dizer que essa figura geométrica, né, que foi marcada na quadra da escola, tem 100 metros quadrados, tá? Isso é uma coisa importante. Cada lado tem 10 metros. Isso não quer dizer que, por ter 10 por 10, é 10 metros quadrados. 10 metros quadrados não é isso. Um lado ser 10, o outro lado ser 10, é 10 vezes 10, que isso dá 100 metros quadrados. Quando a gente multiplica um lado pelo outro, né, a gente também multiplica a unidade. Como ela está em metros, vira metros quadrados. Quando é metros quadrados, isso é unidade de área. Tá? Por isso, né, que a gente conseguia representar um polígono nisso aqui, conforme eu mostrei anteriormente. Porém, e se nós quiséssemos calcular a distância entre A ao C? O que seria mais rápido ou de menor distância? Se nos deslocarmos do ponto A ao C, passando pelo ponto B ou indo diretamente do A ao C, tá? A gente sabe que indo do A ao C passando pelo ponto B é 10 metros mais 10 metros, ou seja, 20 metros. E quanto seria indo direto por aqui, tá? Para isso, a gente vai ter que utilizar um conhecimento, um teorema, que possivelmente vocês vão estudar no próximo ano, tá? Que é o teorema de Pitágoras. A gente utiliza um triângulo retângulo. Então aqui a gente tem um triângulo, né? Cortando o quadrado no meio, forma um triângulo, certo? E é muito fácil, é muito simples aplicar esse teorema. Basta nós elevarmos os dois catetos, que são os lados desse triângulo, ao quadrado, e depois tirar a sua raiz. Quadrado. Bom, o que seria isso então? Como elevar os catetos? Lá, quando vocês estiverem visualizando esse conteúdo, estudando esse conteúdo em matemática no ano que vem, vocês vão perceber que cada um desses catetos ele recebe um nome, que é um cateto adjacente e o cateto oposto, mas isso eu não vou explicar aqui, tá? Então, eu tenho um lado no meu triângulo que é o AB, ele tem 10 metros, e do B ao C ele também 10 metros. Então, basta eu fazer o seguinte, 10 elevado ao quadrado mais 10 elevado ao quadrado. Tá? Se eu calcular isso aqui, né, resolver a potenciação aqui, 10 vezes 10,
dá 100, mais 10 vezes 10 dá 100. 100 mais 100 dá 200. Tirar a raiz quadrada disso, eu tenho a distância direta entre o ponto AC, né? Entre os prismas AC. Então, 10 ao quadrado dá 100, né? 100 mais 100 dá 200. Tirando a raiz quadrada de 200, usando a calculadora, porque não dá um número inteiro, né? Isso dá aproximadamente 14,14. Olha que negócio interessante. Se eu ir do A ao C, indo passando pelo ponto B, no caso, eu percorro 20 metros. Tá? Mas, se eu ir diretamente do A ao C, pelo meio desse quadrado, eu irei percorrer somente 14, aproximadamente. Certo? Então, tudo é mais fácil andando pela hipotenusa. Tá? Esse AC aqui isso aqui é um triângulo, né? Essa linha pontilhada em azul seria a hipotenusa. Tem os dois catetos e aqui é a hipotenusa. Então sempre é mais fácil, mais rápido ir pela hipotenusa, pois a distância é menor. Tá? Isso eu consigo comprovar para vocês. Ó, eu coloquei uma trena também ligando o ponto A ao ponto C diretamente. Né? O ponto A está aqui, o ponto B está aqui, não está aparecendo na imagem. O C está lá e o D está aqui na direita. Tá? Ó, 14 metros, 14 metros e 10, 14 metros e 14 centímetros. Essa é a distância em linha reta do ponto A ao ponto C diretamente. Certo? Bom, outra coisa bastante interessante também é a questão com as coordenadas geográficas, né, que nós já estudamos. Os pontos, eles são marcados nos mapas, ou quando nós marcamos um ponto com o GPS, né, eles são sistematizados através de latitude e longitude. E a gente consegue compreender isso aqui também. Bom, levando em consideração, como vocês já estudaram, né, a localização do Brasil no mundo, né, o Brasil está localizado no hemisfério oeste, se tratando das longitudes, né, as longitudes têm início, né, tem origem no meridiano de Greenwich, 0 graus de longitude, elas vão de 0 a 180 para leste e oeste, né? O Brasil, no caso, ele está localizado inteiramente no hemisfério oeste, tá? Se tratando das latitudes, as latitudes elas iniciam-se na linha do Equador, né? O Brasil está nos dois hemisférios. Cerca de 7% no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul, tá? Santa Maria, ela está localizada no hemisfério sul. Bom, então, levando em consideração que esse quadrado está no pátio da escola, a gente tem esse posicionamento, né? Do ponto A ao ponto B, só que a gente sabe que tem uma orientação norte, a gente pode ver através da Rosa dos Ventos que eu coloquei aqui, né? E pela explanação anterior que eu fiz, do ponto B ao ponto C é uma orientação leste, do ponto C ao ponto D é uma orientação sul, e do ponto D ao ponto A, novamente, é uma orientação oeste. Tá? Então, se a gente parasse para analisar aqui, ó, o que seria maior e menor se tratando de latitude e longitude? Tá? O ponto C e o ponto D, eles estão mais próximos do meridiano de Greenwich. Tá? A gente pode ver através dessa figura. Se eles estão mais próximos do meridiano de Greenwich, eles têm uma longitude menor, porque eles estão mais próximos, do que os pontos B e A. Tá? Porém, se nós nos deslocamos do ponto D ao ponto A, nós vamos nos afastando do meridiano de Greenwich. Nós vamos nos afastando, ou seja, a gente está se deslocando oeste, né? Direção oeste. A gente está nos afastando do meridiano de Greenwich, consequentemente a nossa longitude ela vai aumentando, né? Como isso são coordenadas geográficas, paralelos meridianos, são linhas imaginárias, a gente precisa utilizar um GPS para isso, né? O GPS ele demonstra exatamente a latitude e a longitude. Quando nós nos deslocamos para oeste, estando no hemisfério oeste, a gente vai aumentar a nossa longitude, ou seja, vai aumentar o ângulo formado entre o local que nós estamos no momento e o meridiano de Greenwich. Tá? Quando nós nos deslocamos, por exemplo, do ponto A para o B, nós estamos nos aproximando da linha do Equador. Tá? O fato de nós estarmos nos deslocando para o norte faz com que
ocorra uma diminuição da longitude. Isso quer dizer o quê? O ponto B tem uma longitude menor que o A, tá? Porque ele está mais próximo da linha do Equador. Outra coisa, esse desenho ele não está em escala, né? Porque essa linha tracejada preta que ela está representando o Equador e essa em verde, o Greenwich, elas não estão em escala, né? Muito mais longe do que está apresentando aqui, sabe? É só uma ilustração, tá? Então, se nós nos deslocamos do B para o C, a gente está se deslocando na direção leste. O fato de se deslocar na direção leste vai fazer com que a gente se aproxime do meridiano de Greenwich. Nos aproximando do meridiano de Greenwich, a nossa longitude começa a diminuir, ok? E quando a gente se desloca do ponto C ao ponto D, nós nos deslocamos em sul, né, na direção sul, nós estaremos nos afastando da linha do Equador. Consequentemente, a latitude irá aumentar, tá? Outra coisa interessante é que o ponto B e o C, eles estão no mesmo paralelo, né? Ou seja, numa linha imaginária, no mesmo sentido da linha do Equador. Aqui, né, B e C, eles estão no mesmo paralelo, ou seja, eles apresentam a mesma latitude, tá? Já o ponto C e D, como eles estão no mesmo meridiano, né, eles têm o mesmo sentido do meridiano de Greenwich, eles estão na mesma longitude porque ambos estão com o mesmo afastamento, né, do meridiano de Greenwich. Uma coisa muito interessante é que, embora o meridiano de Greenwich, quando nós olhamos ele no globo ou em um mapa, ele é uma linha vertical. Porém, se nós nos deslocarmos exatamente no meridiano de Greenwich, que andarmos em cima dele, nada vai acontecer com a nossa longitude. Vai ser zero, porque nós estaremos sobre ele. Porém, a origem dele é vertical, né? Uma linha vertical. Mas para nós variarmos essa longitude, ou seja, aumentar ou diminuir, a gente precisa nos deslocar em leste-oeste. Tá? Então, se eu andar em norte-sul sobre o meridiano de Greenwich, a minha longitude é zero, porque eu estou andando em cima dele. Porém, se eu quero aumentar isso aqui, eu viro, né? Venho para leste ou para oeste. Nesse caso aqui, do meridiano de Greenwich para o ponto D, eu estou indo a oeste. Quando eu estou me afastando do meridiano de Greenwich, a minha longitude está aumentando. A mesma coisa acontece para o Equador. Se eu andar sobre a linha do Equador, né, que quando nós olhamos no globo ou em um mapa é uma linha horizontal, nossa latitude é zero. Tá? Porém, para aumentar essa latitude, já que ela é zero no Equador, a gente precisa se deslocar ou para o norte ou para o sul. Né? Ela aumenta tanto para o norte quanto para o sul. Né? Ela vai de 0 a 90. Conforme eu expliquei lá na oficina pedagógica. Ok? E por fim, nós vamos representar esse quadrado em duas escalas. Uma escala de 1 para 100 e uma escala de 1 para 1000. Vamos iniciar de 1 para 100. Bom, o que esse 1 para 100 significa, né? É uma escala de redução, por quê? Porque nós lemos escalas da seguinte maneira. 1, né, que está escrito aqui, esses dois pontos nós lemos para 100. Isso também poderia ser uma fração, né? 1 como sendo o numerador e 100 como sendo o denominador. 1 para 100. Isso é uma escala de redução por quê? Porque o que vem antes dos dois pontos, ele se refere à representação no desenho, no esboço, no mapa. 1. E o que vem depois ao mundo real, né? 100. Então, se isso aqui é uma unidade no nosso esboço e 100 unidades no mundo real, quer dizer que isso foi reduzido, precisa ser reduzido. Então a gente está falando de uma escala de redução, né? Tudo que a gente usa em cartografia é uma escala de redução. Vamos supor um mapa de Santa Maria ou um mapa de Camobi. Vamos pegar o Camobi que ele está mais próximo. Se nós formos fazer um mapa de Camobi numa escala natural é uma unidade no mapa, uma unidade no terreno, tá? Uma unidade no mundo real, no caso. Então, eles são iguais. Isso quer dizer que um mapa em escala natural do bairro Camobi, o mapa vai ter o mesmo tamanho do bairro Camobi, tá? O mesmo tamanho. Ou seja, é imenso. Quando é uma escala de ampliação, o mapa vai ser maior que o bairro Camobi real, tá? Então, a gente consegue perceber por que, né, que a cartografia sempre utiliza a escala de redução, né?
Então, o mapa de Camobi ele será menor que o bairro de Camobi. Portanto, é uma redução. E é o que nós vamos fazer neste momento aqui, tá? Bom, a gente precisa reduzir esse quadrado, tá? A gente sabe qual que é a distância dele, né? Do ponto A ao ponto B, do B ao C, do C ao D e do D ao A, ele tem 10, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu preciso saber quanto será no desenho, né, que nós iremos fazer essa dimensão. Então, eu sei a distância real, isso é um quadrado de 10 metros. E eu sei qual que é a escala que nós precisamos reduzir. Então, eu vou substituir aqui, ó. Minha distância real é 10 e a minha escala, né, no caso, o meu módulo, que vem depois de 2 pontos aqui, é 100, tá? Que é o que eu quero reduzir. Eu quero reduzir esse quadrado 100 vezes. É isso que a escala numérica nos diz. Quantas vezes determinado objeto, porção do mundo real foi reduzida? 100 vezes, no 1 para 100 no caso. Então, como eu quero desenhar esse quadrado depois, né, numa escala de 1 para 100, se eu deixar essa unidade em metros aqui como escala, escala não tem unidade. Daqui a alguns slides eu vou comentar isso. Escala não tem unidade, tá? Mas a dimensão real tem. A dimensão no mapa também tem, tá? Se eu deixar assim, a minha resposta será em metros, porque a minha distância real está em metros. Se eu transformar para centímetros, a minha distância gráfica, né, que é o que eu quero calcular, que ela será em centímetros, porque a minha entrada é em centímetros, tá? A escala está ali como um módulo, mas não importa, porque ela não tem unidade. Então, eu vou transformar isso aqui para centímetros. Então, como eu comentei na aula, 1 metro são 100 centímetros. Então, 2 metros, 200, 3 metros, 300, 4 metros, 400. Basta multiplicar por 100, né? Ou adicionar 2 zeros. Então, 10 metros, adicionando 2 zeros, significa que 10 metros são 1000 centímetros, certo? Agora eu posso fazer essa divisão e meu D, que é a minha distância gráfica, ela será em centímetros, tá? Então eu vou cortar os zeros ali, né? 10 dividido por 1 dá 10. Isso quer dizer que em uma escala de 1 para 100, eu pegando o meu objeto, né, nosso quadrado no caso, que ele tem 10 metros de lado, aplicando uma redução de 100 vezes, se nós formos desenhar esse quadrado no papel, ele terá 10 centímetros, certo? Ó, então, vocês precisam pegar uma folha do caderno e desenhar esse quadrado ABCD com 10 centímetros de lado, tá? Como esse quadrado tem 10 metros de dimensão, né? A gente está estudando ele há algum tempinho. Ele foi reduzido 100 vezes. Por quê? Porque eu utilizei a escala de 100 aqui. 1 para 100 eu usei na fórmula, tá? Se fosse 20 metros, esse quadrado, no lugar do 10 seria 20, tá? 2000, no caso, seria 20 centímetros e assim por diante, tá? Bom, como a gente tem a escala, a gente pode fazer uma adaptação dessa escala numérica para uma escala gráfica. Basta nós lermos essa informação. Isso é uma escala numérica, 1 para 100, tá? Eu posso dizer que uma unidade no nosso desenho, no nosso mapa, no esboço, tem uma proporção, né, uma equivalência de 100 unidades no mundo real. Ou seja, eu sei que uma unidade do meu desenho, ela vale 100 unidades no mundo real, tá? Bom, o que isso quer dizer? Né? Isso não diz muita coisa. Por isso que, embora a escala não tenha unidade, nós atribuímos unidades de medida para ficar mais claro, tá? Então, como a escala é uma igualdade, tanto para tanto, quando nós atribuímos alguma unidade de medida em escala, essa atribuição ela precisa ser idêntica. Então, eu posso falar que 1 centímetro é igual a 100 centímetros. Isso aqui é igual a isso aqui, tá? Mas em nenhum momento, quando eu for atribuir essas unidades, eu posso falar que 1 centímetro é igual a 100 metros. Isso não. Quando a gente atribui unidades de medida, ela tem que ser idêntica. 1 centímetro igual a 100 centímetros. 1 metro igual a 100 metros. 1 quilômetro igual a 100 quilômetros. Mas normalmente nós atribuímos centímetros porque a gente pode. Porque o centímetro, né, não vai existir um mapa de 1 metro. Na verdade, até existe, mas é meio incomum. Né, quem dirá 1 quilômetro, né? Então a gente atribui
a unidade inicial como sendo centímetros. Depois nós podemos fazer uma transformação aqui, ó. Nessa parte, né, de quantas unidades são do mundo real, a gente pode fazer uma transformação. Então, centímetros eu posso transformar de volta para metro. De centímetro para metro, né, 100 centímetros são 1 metro, né? Eu já tinha comentado isso com vocês numa outra aula. Então, eu sei que 100 centímetros, né, são 1 metro, que eu posso ver através da trena aqui, ó. Isso que eu estou mostrando na trena são 100 centímetros, ou seja, 1 metro, né? Eu vou focar aqui, ó, na webcam para vocês visualizarem, ó, 100 centímetros. Isso é 1 metro. Então, fazendo essa transformação, que 1 centímetro é igual a 1 metro, a gente consegue representar a escala graficamente através de um segmento de reta. Tá? Então, a gente sabe que a cada 1 centímetro aqui, com a régua, eu fiz uma marcação. Cada 1 centímetro eu fiz uma marcação. Inicia-se em zero, de 0 a 1 centímetro são 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros e assim por diante. Esse quadrado aqui, ó, que é a metade dele, são 5 metros. Se eu não tivesse esses valores indicados ao redor, utilizando somente a escala aqui, ó, eu sei que do ponto A ao ponto D tem 10 metros. Como que eu sei isso? Por causa da escala. Tá? Vamos supor que eu quisesse, usando esse mesmo exemplo aqui, e o questionário prévio que vocês responderam, juntamente com o kit de aplicação, lá no kit de aplicação tinha um barbante, né? Esse barbante ele serve para quê? Para vocês utilizarem com a escala gráfica. Qual que é o objetivo disso? Vocês peguem o barbante, encontrem no mapa lá qual que é a distância entre o supermercado e o posto de saúde. Então vocês vão olhar para o mapa, verificar como está sendo representado o supermercado e o posto de saúde, né? Através dos signos, porque isso é uma representação pontual, tá? Encontraram ele, vocês vão pegar o barbante e fazer deslocar ele, segurar ele sobre o supermercado e esticar ele até o posto de saúde. Aquele pedaço de barbante é a distância gráfica, a distância no mapa. Se vocês pegarem aquele pedaço e arrastarem para uma escala que nem essa, uma escala gráfica, a gente sabe quanto tem de distância aproximada. Então, é mais ou menos para isso que serve a escala gráfica. E nós podemos construir a escala gráfica a partir de uma escala numérica. Basta interpretar. Tá? Bom, a gente representou o quadrado de 10 por 10 numa escala de 1 para 100. Tá? Esse quadrado, então, ele tem 10 centímetros por 10 centímetros, certo? Agora a gente vai querer representar esse quadrado de 10 por 10 numa escala de 1 para 1000. Tá? Então, 1 para 1000 é uma escala de redução também, né? Porque uma unidade do nosso mapa, do nosso desenho, representa 1000 unidades no mundo real, tá? Uma escala de redução. Bom, mesma fórmula, né? Qual que é o nosso D? O nosso D não mudou, é o mesmo quadrado que nós queremos reduzir, só que agora, em vez de reduzir 100 vezes, nós vamos reduzir 1000 vezes, tá? Então, 10 dividido por 1000. 1000, no caso, é o nosso módulo da escala aqui, né? Novamente eu vou fazer a transformação, não quero ele em metros, né? Eu quero que a saída, né, nossa distância gráfica seja em centímetros. Então eu vou transformar esse 10 metros para centímetros. 10 metros são 1000 centímetros. Vou dividir isso, né? 1000 por 1000 dá 1. Percebam a diferença. Reduzindo esse quadrado de 10 metros, numa escala de 1 para 100, cada lado, né, do A ao B, do B ao C, do C ao D, tinha 10 centímetros. Reduzindo 1000 vezes, esse mesmo quadrado, ele terá 1 centímetro. Então, ó, cortei, né? Desenhe o quadrado no caderno com 1 centímetro. Faça ao lado ali, esse outro quadrado com 1 centímetro de lado, né? Então, como o quadrado tem 10 metros e a gente dividiu esses 10 metros, no caso, 1000 centímetros, por 1000, isso significa que esse nosso quadrado foi reduzido 1000 vezes. Tá? Também a gente pode representar graficamente, né? A escala numérica, como nós temos, é 1 para 1000, né? A gente pode representar graficamente. Uma unidade no desenho equivale a 1000 unidades no mundo real, né? Então, aqui a parte importante, né? Quando a gente atribui unidades de medida, tem que ser idênticas. Centímetro com centímetro, metro com metro, quilômetro com quilômetro, hectômetro com hectômetro e assim por diante. Tá? Normalmente atribuído centímetro. E depois eu posso transformar esses 1000 centímetros para outras unidades. Né? Coloquei o 1000 aqui, vou transformar para metro. Né?
centímetro, corto uma, decímetro, corto, vira metro. Ou melhor, 1000 centímetros equivalem a 10 metros, né? Foi a mesma coisa que eu fiz anteriormente. 10 metros para centímetros, aqui eu estou fazendo o inverso. Estou transformando de 1000 centímetros para metros. 1000 centímetros é igual a 10 metros. Então, olha a diferença na escala, né? Que antes era 0, 1, 2, 3, 4. Olha como é que é aqui. 1 centímetro, né? Aqui até aqui tem um, daqui até aqui tem outro centímetro, daqui até aqui tem outro centímetro, marquei com a régua, é isso, né? Então, é de 10 em 10. 1 centímetro, 10 metros. 2 centímetros, 20 metros. 3 centímetros, 30 metros. Olha os dois quadrados, né, que vocês desenharam na folha do caderno, né? O primeiro aqui com uma escala de redução de 1 para 100, então, o nosso quadrado da quadra lá, com os prismas, ele foi reduzido 100 vezes, né? Foi representado numa escala de 1 para 100, onde do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, do ponto C ao ponto D e do ponto D ao ponto A, ele é equidistante 10 centímetros, né? Ele tem uma distância de 10 centímetros, tá? Quando a gente passa a analisar o quadrado, o mesmo quadrado, só que com uma escala de redução de 1 para 1000, ele passa a ter 1 centímetro. Olhem a diferença. E é com base nisso, praticamente, que nós temos as escalas, né? Escala maior, escala grande, escala menor, escala pequena. O que seria isso, né? Isso a gente pode ver diretamente na escala numérica, porque a escala numérica ela vai falar quantas vezes aquele elemento para caber no mapa foi reduzido, tá? Então, se a escala é de 1 para 100, tá? Quer dizer que aquele objeto, para ser representado naquela escala, foi reduzido 100 vezes. Então, o quadrado aqui ele foi reduzido 100 vezes, tá? E esse aqui ele foi reduzido 1000 vezes, tá? Quando a gente precisa reduzir menos um objeto para ele caber na representação, no mapa, enfim, aquilo ali é uma escala maior, tá? Quando a gente precisa reduzir mais vezes, ele é uma escala menor. Mas não está invertido isso? Parece que sim, né? Se nós analisarmos somente o denominador aqui, o 100, né? O denominador ou o módulo, 100 e 1000, 1000 é maior que 100. Mas 1000 é maior, mas a escala é menor. Como assim? Isso significa o nível de detalhamento, o nível de área. Lembra que eu mostrei para vocês que o nível de detalhamento, dependendo do mapa, ele pode chegar até indicar a orientação de deslocamento de uma via? Por exemplo, se é uma via de mão única, o nível de detalhamento nela tem uma setinha nela indicando o deslocamento. Nesse mapa em escala menor, nós não teremos isso, porque o quadrado ele já é pequeno demais. Vamos supor que isso fosse uma área urbana, né? O máximo que eu conseguiria representar numa área urbana dessa, com esse tamanho aqui, seriam as rodovias. Já nesse aqui, eu conseguiria talvez colocar os bairros, tá? Então isso é detalhe. Então, quando a gente reduz menos vezes e consegue fazer essa informação caber, isso é uma escala maior, tá? Quando a gente reduz mais vezes, quanto mais vezes for reduzido, mais abstrato, mais genérico, menos informações terá. Por ter menos informações, a escala é menor. Então, esse aqui é o exercício que vocês têm que fazer, exatamente como está aqui, tá? Apresentar os cálculos que eu fiz, reduzindo o quadrado de 1 para 100 e de 1 para 1000, desenhar eles e fazer a escala, né, através da régua, né? Vocês marquem a cada centímetro, a de 1 para 100, a cada centímetro vai 1 metro, e a de 1 para 1000, a cada centímetro vai 10 metros. Certo, pessoal? Era isso a atividade de hoje e até nosso próximo encontro.